sessão da Assembleia Municipal. Esgotado que está o segundo ponto da ordem de trabalhos, vamos então passar ao ponto número 3, que diz análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à desafetação de 2 parcelas de terreno do domínio público para domínio privado do município em Vila Franca das Naves. Para introduzir esta questão, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Relativamente ao terceiro ponto, e conforme consta aí nos documentos, na certidão que foi enviada a todos os senhores deputados municipais, aquilo que está aqui em causa é, efetivamente, a desafetação de 2 parcelas de terreno de domínio público para o domínio privado da Câmara Municipal. Ora, isto trata-se, como se refere aqui, de um terreno adquirido já pela Câmara Municipal, creio que em 11 de julho de 2003, para a construção de infraestruturas da zona urbana de Vila Franca das Naves. Esse terreno tinha uma área de cerca de 1.100 ou 1.100 metros quadrados. Foram apenas ocupados cerca de 88 metros quadrados e, portanto, houve 2 parcelas sobrantes. Uma de 607 metros quadrados e outra com a área de 414 metros quadrados. Portanto, este prédio rústico não foi totalmente utilizado pela Câmara e agora há de facto ali essas 2 parcelas que poderão vir a ter 2 artigos. Não se trata absolutamente, não se trata de alienarmos ou fixar o que quer que seja, trata-se apenas de que isso era uma área pública para passar para o domínio privado da Câmara Municipal, para depois, efetivamente, poder ou alienar ou aquilo que efetivamente o município venha a pensar. Portanto, as pessoas de Vila Franca conhecerão com certeza estas parcelas de que eu estou a falar. É disso que se trata. Penso que está aí a certidão. Penso que, para já, mais nada. Houver algum esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Estão abertas as inscrições. Vou fechar mesmo uma inscrição do Sr. António Pina, não é? Presidente da Junta de Vila Franca e Feital. Faz favor, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, membros da Assembleia. Sr. Presidente, eu gostaria de saber, primeiro, aquelas 2 parcelas que está a falar, têm realmente umas 600 metros, outra 400, aquilo tem uma estrada no meio, essa estrada é para ficar, não é? Porque senão não tem 600 metros, tem mais. Tem mais do que 600. Depois, nós temos lá, o município tem mais terrenos lá em Vila Franca das Naves, especialmente atrás do campo de futebol. Segundo fiquei a saber há bocadinho, estão 3 lotes lá para alienar. Conjuntamente com aqueles, eu não custa a perceber, porque embora estaria que dá para vender já, mas se é para passar do domínio público para o domínio privado, será para vender mais ou menos. Não sei qual é que será a pressa, numa altura desta, estar a vender, quando estamos a comprar terrenos aqui em Trancoso. Damos 129 mil euros por um terreno aqui em Trancoso e vamos vender os de Vila Franca. Será que é para pagar aqui os Trancosos? Não sei. Gostaria que me fosse dito também isso. Soube também, não sei se é vasta mentira, estou a fazer uma pergunta. Soube também, não sei se é vasta mentira, e estou a fazer uma pergunta, estão a vender os terrenos, já os lotes, ao pé do campo de futebol, a 25 euros o metro quadrado. É verdade? Não é? Se é, eu gostaria de deixar aqui uma ideia, não sei se vou assumir apenas a ideia que eu tenho ali. Eu penso que os terrenos que estão em Vila Franca das Naves e que são do município nem deviam ter preço, quanto muito deviam ser vendidos a €1, a 50 centavos de metro quadrado, segundo critérios e para fixar pessoas em Vila Franca das Naves.
Se for para fazer isso, tudo bem, eu acho que é muito bom, tem a concordância da Junta de Freguesia, eu acho que deve ser bem. Por isso, era bom que soubéssemos, se aquilo for para vender, se aquilo, quando é para vender, se tem critérios já estipulados, se não tem, se já fez alguns critérios, se não fez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. António Pina. Mais alguma inscrição sobre esta matéria? Sr. José Nascimento, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois do almoço, tratamos de terrenos. A intenção, e é para dizer, venho aqui apenas para dizer que a intenção do grupo parlamentar do PSD é de votar a favor deste ponto. Entretanto, agora, o Sr. Presidente da Junta de Vila Franca das Naves suscitou algumas dúvidas e então eu, em meu nome pessoal e creio que em nome do grupo parlamentar do PSD, sugeríamos que o Sr. Presidente então desse algumas explicações e depois indicaríamos qual é o sentido do voto. Muito bem, Sr. José Nascimento. Vai então esclarecer a dúvida colocada pelo Sr. Presidente da Junta de Vila Franca. Muito obrigado. Bom, eu não sou topógrafo, mas de qualquer das formas a rua que está lá é para manter. Aquilo está de facto dividido em duas parcelas, uma de 607 metros, conforme consta aí na certidão, e outra de 400 e poucos metros quadrados. Portanto, não há pressa nenhuma, aliás, bem pelo contrário, já lá vai um ano que eu comecei a falar nisto e também não percebo qual é a sua estranheza por este assunto vir agora aqui, aliás, decorrente da lei, e conforme pode constar na certidão, foi de facto aprovado na Câmara Municipal por unanimidade. Relativamente à outra questão, que não tem diretamente a ver com esta, mas sim com os tais lotes de terreno, o preço não foi fixado a belo prazer pelo Presidente da Câmara ou pelos senhores vereadores do Executivo. Pelo contrário, provavelmente nós até discordaremos e se calhar até concordávamos que o preço fosse mais reduzido, mas foram os serviços técnicos que efetivamente fizeram esta avaliação de acordo com alguns critérios, de acordo que, nomeadamente também atendendo ao parecer das finanças sobre esta matéria, e portanto não fomos nós temos que efetivamente nos sujeitar às informações que os técnicos nos vão transmitir e é nele que confiamos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Não sei se quer intervir, Sr. António Pina, faz favor. Sr. Presidente, desculpa uma coisa, diga-me lá então, quanto é que é o valor do terreno aqui em Trancoso, então? Se é 25 euros o metro quadrado em Vila Franca das Naves, quanto é que é em Trancoso? Não há maneira do município mudarmos isso. É que eu acho que é, não sei, mas isso, ou estamos noutro mundo, ou então não sei, eu acho que 25 euros o metro quadrado do terreno em Vila Franca das Naves será para ninguém comprar. Gostava de saber quando é que é aqui em Trancoso para saber qual é a diferença. Muito obrigado, Sr. António Pina. Sr. Presidente da Câmara quer responder à questão, faz favor. Sim. Sr. Presidente da Câmara prescindiu da resposta, portanto não respondeu. Sr. José Nascimento quer fazer a intervenção na sequência daquilo que referiu há momentos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica muito lacónica a resposta. Não houve uma explicação cabal às questões apresentadas pelo Sr. Presidente da Junta de Vila Franca das Naves. E nós gostamos e temos o dever de colaborar com o Executivo, temos o dever de aceitar quando nos parece que as decisões são válidas, são úteis e acreditamos que sejam. Ficamos aqui com um espinho atravessado pela falta de explicação, porque a explicação, ou melhor, a exposição que é feita pelo Sr. Presidente da Junta de Vila Franca das Naves é de que se este preço é com o propósito de ninguém comprar, parece-me errada esta proposta.
Por isso gostaríamos de saber se foi criteriosa ou não esta opção deste preço de 25 euros o metro quadrado. Não sendo assim, e se o propósito é para ninguém comprar, a situação colocada tem lógica e é pertinente. Portanto, gostaríamos de ver uma explicação mais detalhada pelo Sr. Presidente da Câmara quanto a isso. O Sr. Presidente vai responder, com certeza. Eu lamento que efetivamente haja aqui alguns equívocos. O que está em causa hoje não tem nada a ver com nenhum preço por metro quadrado. Se tiveram cuidado de ler a certidão que está aqui, não tem nada, rigorosamente nada a ver com qualquer lote, com qualquer preço por metro quadrado, rigorosamente nada. O que está aqui em causa é apenas, e tão só, a desafetação de duas parcelas que ainda estão em domínio privado, em domínio público, para passarem para o domínio privado do município. Apenas isso. Porque a outra questão do loteamento, essa é outra questão que não vem hoje aqui à Assembleia Municipal. Foi já, de facto, aprovada na última reunião de Câmara, como eu disse, por unanimidade por todos os seus vereadores, e quem fixou esse preço dos 25 euros o metro quadrado, mas é para outra questão, não para esta que estamos agora aqui a discutir e que vem à Assembleia. Não foi a Câmara Municipal, foram efetivamente os funcionários, os técnicos superiores, que fizeram uma avaliação desse serviço e, com base nos critérios previstos na lei, atribuíram, de facto, esse valor. Agora, se o Sr. Presidente da Câmara, da Junta de Vila Franca das Naves e Feital, me questiona qual é o valor dos preços aqui em Trancoso ou na cidade, isso, repare, é tudo muito subjetivo e muito relativo. E, repare, tudo depende da localização, do valor. Eu posso lhe dizer que já comprei mais caro, já comprei mais barato. Se quiser fazer uma avaliação da localização do local onde ele se encontra, portanto, creio que é um assunto que não virá agora aqui para esta questão. Consideram esclarecido o Sr. José Nascimento e o Sr. António Pina e querem intervir? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais fácil a gente perceber depois de uma explicação. Eu, como também não domino essa situação, e eu acabei por também fazer a confusão pensando que estava relacionado com o mesmo terreno. Portanto, sendo assim, o que é que eu, José de Santos Nascimento, solicito ao município é de que seja eventualmente repensado, se assim for considerado útil, o valor estipulado para aquele terreno, que futuramente poderá ser colocado à venda, para que de facto haja, quem tiver interesse de o adquirir, que haja a possibilidade de o adquirir. Quanto a este, eu penso que o Sr. Presidente da Junta de Vila Franca das Naves não tem opinião diferente quanto à nossa de podermos votar a favor. Pronto, então o nosso sentido de voto é a favor. Obrigado. Muito obrigado. Mais nenhuma inscrição sobre este ponto da ordem de trabalhos. Então vamos dá-lo por encerrado, vamos dar a discussão por encerrada e vamos pô-lo à votação. Quem vota contra a proposta da Câmara Municipal relativa à desafetação de duas parcelas de terreno do domínio público para domínio privado do município, em Vila Franca das Naves, levante o braço. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta da Câmara Municipal relativa à desafetação das duas parcelas de terreno do domínio público para domínio privado do município em Vila Franca das Naves foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 4 da ordem de trabalhos e que tem o seguinte teor: análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à constituição do júri de concurso público para chefe de divisão administrativa da Câmara Municipal de Trancoso. Uma vez mais, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para, se o entender, dar alguma explicação a esta Assembleia. Muito obrigado. Também, de acordo com a certidão que foi entregue a todos os senhores deputados municipais,
trata-se de autorizar, portanto, neste caso, a Câmara Municipal já autorizou, de facto, a abertura do procedimento concursal para o chefe de divisão administrativa, neste caso, porque o Dr. Francisco Coelho estava há 90 dias para cá em comissão de serviços, em regime de substituição, e, portanto, a Câmara, que terminava também agora, por estes dias, em final de setembro, deliberou, de facto, autorizar esse procedimento concursal. Agora, o que vem aqui à Assembleia Municipal é, efetivamente, aprovar a proposta relativamente ao júri do concurso. É isto que está aqui em causa, portanto, nós também entendemos a necessidade da parte do chefe de divisão administrativa assegurar a direção, a programação, a organização e a coordenação das atividades desta divisão e, por isso, trazemos aqui, está aí definido quem efetivamente pode ser candidato a este concurso e trazemos aqui uma proposta do júri constituída como presidente o Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, habitualmente também tem participado nestes concursos que vêm da Câmara de Viseu. Mantém-se como vogal também o Dr. Fernando Tavares Delgado, diretor do Departamento da Câmara Municipal de Trancoso, e aparece aqui o Dr. Eduardo Alves também, da Câmara da Covilhã. Portanto, trata-se apenas de a Assembleia autorizar portanto, a composição, votar ou não, a composição do júri para este recrutamento de chefe de divisão administrativa. Dado o esclarecimento, vou abrir ao debate. Quem se inscreve, se o Sr. João Batista está inscrito, por favor. Com uma santa parte do trabalho de todos nós, queria só e único e simplesmente fazer, com uma santa tarde para todos nós, queria pura e simplesmente fazer e tomar uma nota, e não mais que isso, que é a seguinte: todos sabemos o que são concursos públicos desta natureza. E todos sabemos que, por vezes, e ninguém é inocente nesta matéria, há entrelinhas, umas que se leem, muitas que não se leem. Não vou entrar por aí, cá estaremos para observar, mas há uma nota tão simples quanto isto. Constituição do júri. A mim parece-me que é uma desqualificação de não ser recrutado, para além, naturalmente, do valimento e conhecimento do Sr. Dr. Fernando Delgado. Até poderia estar, é a minha opinião pessoal, como presidente, porque acho que lhe é reconhecida idoneidade, capacidade técnica e, acima de tudo, saber. É a nossa terra, é os nossos, e por isso mesmo parece-me, e a começar por aqui de uma nota de observação, é a minha razão pessoal de aqui vir, o Sr. Fernando Delgado acho que merecia, tinha todas as condições para ser presidente de júri. A opção não foi essa e respeito-a. Mas, neste alinhamento, quero discordar do que segue. Ou seja, é preciso pedir o favor, ou recrutar, não sei qual é o mecanismo, de Câmara para Câmara, de serviços para serviços, um senhor que pertence à Câmara Municipal de Viseu e um senhor que pertence à Câmara Municipal da Covilhã. Pergunto, senhor Presidente da Câmara, será que no nosso distrito não há gente com perfil, idoneidade, capacidade, saber, brilho de informação que nos permita efetivamente encontrar um júri nas nossas terras? Pergunto-lhe, qual foi a razão, se é que há,
muito embora o Sr. Presidente da Câmara e a autarquia têm toda a autoridade para indicar quem muito bem entender, suponho eu, e por aí não quero entrar em rota de colisão, de modo algum, quero tão somente dizer que nós temos gente capaz. Se há gente que é ministeriável neste país, alguns deles até pertencem e têm raízes no nosso distrito. E porquê é que, para um júri desta natureza, não há competências reconhecidas no nosso distrito da Guarda? É só uma nota de observação, mas pode ser que haja um motivo forte que me ultrapassa pelo meu conhecimento e que se justifica ter recorrido a Viseu e ter recorrido à Covilhã. É só isso. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Câmara quer responder à questão do Sr. João Batista? Só de uma forma muito rápida, apenas para lhe dizer que, tal como o senhor, também reconhecemos efetivamente no Dr. Fernando Delgado, diretor do departamento, as maiores capacidades, e então em termos de idoneidade e competência, de forma excelente. Posso lhe dizer também que essa foi de facto a minha proposta e que o Sr. Dr. Fernando Delgado por bem entendeu e, portanto, também não quis contrariar. Ele pediu-me, e recordo-me perfeitamente que foi ele que colocou. Eu acho que vamos fazer assim por uma questão também de consideração pelo meu colega de Viseu, que já conheço há muito tempo e, portanto, também já tinham estado aí no concurso para chefe, portanto, da divisão financeira, quando da doutora Carla, e, portanto, é um procedimento idêntico que está a decorrer agora para chefe de divisão administrativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. João Batista, faz favor. O Sr. Presidente retorquiu com uma expressão que é esta. Estou a dizer exatamente o que se verbos. Foi a opinião do Sr. Diretor de Departamento, o Sr. Dr. Fernando Delgado. E já agora, qual foi a sua em relação a dois titulares de duas câmaras que não do Distrito? Também lhe confesso que não foi fácil encontrar gente disponível para fazer parte neste concurso. Fiz ainda mais alguns contactos e, para além disso, era efetivamente também o Dr. Eduardo Alves, uma pessoa que eu conhecia, que estava disponível, que reunia condições e requisitos, aceitou. Foram apenas estes os critérios. Concluo, portanto, que também teve pena que não tenha havido, efetivamente, disponibilidade a nível do Distrito. Muito obrigado. Não sei se este tema merece mais alguma consideração. Parece que não. Então, estamos em condições de o pôr à votação. Quem vota contra a proposta da Câmara Municipal relativa à constituição do júri do concurso público para chefe de divisão administrativa da Câmara Municipal de Trancoso, levante o braço. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 5 da ordem de trabalhos, que é análise e discussão da informação da Câmara Municipal relativa aos custos inerentes da contratação dos transportes escolares para o ano letivo de 2014-2015. Esta questão já recordo-me que já veio à Câmara Municipal, aliás à Assembleia Municipal, mas foi sujeita a alterações e por isso mesmo volta de novo não para votação, mas para discussão e informação por parte da Câmara Municipal. Por isso vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Apenas para esclarecer o seguinte. Se bem se recordam, creio que na Assembleia de Abril, esta proposta já estava aqui, foi votada aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal. Aquilo que está em causa são efetivamente os valores. Isto porque
quando agora da negociação das carreiras públicas para o transporte escolar, não foi possível negociar pelos mesmos preços do ano anterior. Efetivamente, aquilo que aconteceu no ano anterior era que por cada carreira, por cada autocarro, a Câmara estava a pagar 130 euros e já há alguns anos esta parte que as empresas transportadoras vinham pressionando a Câmara no sentido de que assim era impossível, por esse preço, garantir os transportes escolares e fazer as carreiras públicas nesses 7 ou 8 circuitos que vão fazendo. E, portanto, o que estava aqui em causa era que até era de 130 euros por dia por autocarro e até dezembro deste ano, até 31 de dezembro, deixou de ser 130 euros e passou para 150 euros dia por autocarro. E, portanto, esses valores estimados que estão aí para 2014 de 95 mil euros, a Assembleia Municipal já havia autorizado estas despesas plurianuais, não são 95 mil euros, mas são 116 mil euros. Ou seja, neste primeiro período escolar, vamos ter que pagar mais cerca de 20 mil euros. E em 2015, essa situação também se verifica e a partir de janeiro, e foi um processo, enfim, procurámos negociar com a presença dos técnicos da Câmara, dos técnicos superiores, nomeadamente a doutora Carla, com o Executivo, houve várias reuniões, e a partir de janeiro o autocarro não é 150, mas 155 euros dia. É destes números que estamos a falar e, portanto, a verba que estava estimada de 135 mil euros para 2015 passará para 172.657. É isto que está em causa, portanto, e tem unicamente a ver, naturalmente, com os transportes escolares e, portanto, havia aqui uma insuficiência de cabimento, que é assim que aparece aí na informação. Obrigado, Sr. Presidente. Então está aberta a discussão. Aceitam-se inscrições para o debate. Penso que toda a gente está esclarecida, a avaliar pela falta de inscrições e por isso mesmo este assunto está encerrado, uma vez que não se coloca à votação, tendo já obtido a nossa autorização em Assembleia anterior. Passamos então ao ponto número 6, que é análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal. Também não é assunto virgem nesta Assembleia Municipal, no entanto, há aqui, como diz o próprio item, o ponto de trabalho e trabalhos, diz proposta relativa à alteração das condições da assunção da despesa plurianual, portanto, da aquisição do Palácio Ducal. Daí que, então, para abrirmos o debate deste ponto, dê a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para intervir conforme entender. Como bem se recordam, este assunto já tinha vindo aqui também à Assembleia Municipal em 23 de junho. A Assembleia já havia autorizado o município a proceder à aquisição daquele imóvel até um valor de 375 mil euros, portanto eram despesas também plurianuais. O que agora está aqui em causa, e depois de mais de algumas reuniões com o proprietário do imóvel, e estamos naturalmente a falar aqui de todo aquele espaço, como já abordámos essa questão, portanto, de todo o espaço do Palácio Ducal, não só o Palácio, mas aquelas casas, aqueles artigos que estavam ali nas imediações. Havia, nessa primeira informação de junho, havia de facto prazos mais alargados, e agora o acordo final com o proprietário, houve aqui de facto uma alteração que levámos também à reunião do Executivo de 28 de agosto,
e que o Executivo aprovou também por unanimidade, que altera aqui duas condições, ou seja, aliás, o montante não é de 375 mil, mas apenas de 350 mil euros, 350 mil euros, a pagar não em 4 ou 5 prestações, mas em 2 prestações. Ou seja, a pagar 50 mil euros, conforme estava previsto já no ano de 2014, a quando da realização da escritura, e depois os outros 300 mil euros a entregar até 30 de junho de 2015. Portanto, houve agora um novo acordo que nós também entendemos que, com toda a clareza, com toda a transparência, devíamos colocar aqui à Assembleia Municipal e que, portanto, importa que a Assembleia Municipal aprove agora as novas condições de pagamento. O montante, creio que toda a gente percebeu, são de 350 mil euros, a pagar 50 mil euros em 2014 e 300 mil euros até 30 de junho de 2015. Dizer-vos apenas que, já falei nisso na última Assembleia, não era a altura ideal para a Câmara adquirir, não era, mas sabíamos do seguinte: temos aí pela frente o novo quadro comunitário de apoio, o novo CREN, e das duas uma, ou a Câmara Municipal adquiria agora, sendo possível, efetivamente, elaborar um projeto de modo a que possa vir a ser financiado neste novo CREN 2020, ou então também daqui por algum tempo, o ano 2, não faria sentido. Foi esta a razão fundamental que nos levou, portanto, a concretizar este negócio nesta altura. Creio que foram condições vantajosas para a Câmara Municipal, comparada com outras situações que já vinham de trás, e, portanto, é isto que pedimos agora à Assembleia Municipal. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Portanto, há uma alteração da proposta que já aqui foi discutida. Há, então, uma redução do preço de 375 mil para 350 e também, simultaneamente, uma redução dos prazos de pagamento. É isso, não é, Sr. Presidente? Então, vamos abrir o espaço para debate. Sr. João Batista, primeiro inscrito. Para já, mais ninguém. Sr. João Batista tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, houve aqui uma ligeira adequação à informação que tem a ver, então, somente com o deixar de ser, passar a ser. Ou seja, deixou de ser 375 mil, passou para 350 e deixou de ser pagamentos, havia um plano de pagamentos faseado anual e passou a ser mais, aliás, encurtado. Mas parece-me que este assunto não pode ser tratado de forma tão ligeira quanto nos parece à primeira vista. E temos que recuar ao tempo, fazer uma retrospectiva daquilo que na realidade se passou. Porque há e tem que haver uma coerência reconhecida suavemente por todos, só pena sermos irresponsáveis intelectuais, cada um que aqui está, e eu não quero passar por isso, que é, efetivamente, dar conhecimento à luz do mundo que a Câmara vai comprar um edifício por 350 mil euros. Eu vou recuar alguns anos, na sua essência, quando algumas vezes foi falado aqui, e começo já por 25 de fevereiro de 2010. Em 25 de fevereiro de 2010, uma ata que está plasmada em que usou a palavra o Sr. Paulo Matias, questionava, dentre outras coisas, queria também saber como estão as conversações relativamente ao reembolso da quantia de 200 mil euros que foram entregues à empresa que pretende recuperar o Palácio do Cal. Foi dito que, efetivamente, quanto à aquisição do Palácio do Cal,
estarem a decorrer boas conversações com o Sr. Manuel Pinto para a aquisição do imóvel e, em breve, a questão da Câmara Municipal, que terá que se pronunciar e, obviamente, que a quantia de 200 mil euros é para voltarem para a Câmara Municipal de Trancoso. Reporto-me a 20 de fevereiro de 2010. Consequentemente, e na última Assembleia do dia 23 de junho, o Sr. Presidente da Câmara difundiu por toda a gente, fez essa diligência para entregar um documento de 29 de 4 de 2010, em que refere a aquisição do edifício por 500 mil euros e depois mais os anexos. Antes de entrar já por aqui, queria perguntar ao Sr. Presidente, para eu ter um raciocínio de alinhamento correto, estamos a falar, Sr. Presidente, já abordei a questão na última Assembleia e volto a fazer-lhe a mesma pergunta. Estamos a falar, Sr. Presidente, de todo o quarteirão que contempla Casa dos Correios, Casa do Sr. Barreto, Casa do Sr. Ferreira, torneando oficina que foi do Sr. Jorge de Soito Maior, ou do Altinho ali de Aldeia de Santo Inácio. Estamos a falar de todo este quarteirão, Sr. Presidente. Muito bem. Então vamos mais à frente. Em novembro de 2010, houve, efetivamente, 29 de novembro de 2010, houve uma análise, discussão e de aquisição do Palácio do Cal. Houve vários intervenientes, em que o Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que a situação, o edifício estava em ruínas, e que mandou fazer uma avaliação na pessoa do Sr. Engenheiro João Luís, que apontava para 450 mil euros. E que também incluía, efetivamente, a casa do Sr. Ferreira e as restantes construções. Ou seja, havia uma situação que era o palácio em si, o Palácio do Cal, havia uma segunda situação que era a situação do Sr. Ferreira e, naturalmente, num pressuposto de reembolso dos 200 mil euros. Na altura, na ocasião, o Sr. Amaral Veiga, digno Presidente desta Assembleia, até disse que tem consciência desta questão, porque, na altura, quando se falava em 900 mil euros, a verdade é que o Sr. atual Presidente da Câmara subscreveu, aceitou de forma unânime este valor, na época, o senhor aceitou, e o senhor Dr. Amaral Veiga pronunciou-se, dentro da sua legitimidade, naturalmente, que, efetivamente, não era a posição da bancada. Bem, posto isto, vamos mais à frente, reconhecendo o extremamente difícil recuperá-lo, etc, etc. E depois diz aqui que a Câmara vai dispender, usando as palavras do Sr. Dr. Amaral Veiga, por isso se entende que a Câmara Municipal, ao ir despender esta quantia de dinheiro na sua aquisição, e particularmente o facto de ter de recuperar, irá trazer um constrangimento financeiro para os próximos anos, que vai determinar todo o futuro de gestão, entendido numa boa política, portanto, para adquirir este equipamento. E, portanto, tomou e disse que, efetivamente, era uma situação para encarar no futuro. O futuro aí está, passados X anos, aí está ele. Eu pergunto, dados estes constrangimentos que há referido na altura e ocasião que o Sr. Deputado Amaral Veiga, hoje digno Presidente desta Assembleia, já não existem estes constrangimentos? Há uma nova aptidão para realmente, de forma arrojada, encarar este investimento? Pergunto, que garantias tem o Sr. Presidente neste momento e na atual conjuntura, na atual estrutura, que conhecimentos tem que esta obra pode efetivamente ser apoiável? Tem? Porque haverá outros projetos estruturantes, naturalmente, que haverá no presente contemplação do quadro comunitário e, portanto, está, se calhar de forma cega, se calhar, isto é uma expressão forte minha,
a comprar uma coisa que ainda não sabe bem e qual é a utilidade que lhe vai dar. Esta é outra questão. Depois, a verdade é esta. A verdade é esta. Ninguém tenha ilusões que, de facto, aquele complexo é exigível a Trancoso que fique com ele. Se não houver um particular, como aconteceu, finalmente, o Sr. António Manuel Pinto, finalmente aqui jaz, ali ficou. Portanto, a Câmara, e bem, acho que deve adquirir. Agora, deve clarificar uma questão, e essa sim, porque na altura, efetivamente, havia uma coisa até mesmo em relação ao valor. Na altura, aquilo tinha um valor patrimonial de uma determinada ordem, decorridos 4 anos tem outro valor. Na altura, a parte imobiliária vamos lá ver, de valorização em 2010 era uma coisa, e no decurso dos anos as valorizações de tudo o que é património ficou desvalorizado. Portanto, quando se diz que é um bom negócio, mas continuo a ficar na mesma atitude. Como é que fica os 200 mil euros que em alguns momentos tão badalado aqui era nesta Assembleia? Portanto, a verdade é esta, é que há retorno ou não há retorno? E esta é a grande questão, porque o senhor, em 25 de outubro de 2010, o senhor professor Amílcar Salvador aceitou, aprovado por unanimidade, a compra do Palácio do Cal na época. Está aqui, é uma ata, uma certidão de 26 de novembro de 2010. Muito bem. Agora, o que nós pretendemos, eu quero e pretendo, é o seguinte. Acho que sim, senhor, devem comprar. Mas clarifiquem, de uma vez por todas, se perdoaram ou não ao Sr. Manuel Pinto, até porque há corresponsáveis na época, e até há uma expressão muito engraçada em determinada altura do Sr. Doutor, que agora olhei para si e recordei uma coisa. O senhor até defendeu aqui neste espaço, sublinhar aqui, não sei se será aqui, eu também não consigo ser preciso, que não havia necessidade efetivamente de comprar por aquele preço, porque na sua opinião, olha, vou ler-lhe, página 21, ata de 29 de novembro de 2010. Usou da palavra ao deputado João Paulo Matias, referindo que a Câmara Municipal tinha outro instrumento à disposição para resolver este problema e teria evitado esta polémica, que era o instrumento da expropriação. Através de uma expropriação pensada, seria possível chegarmos a um valor que seria muito mais transparente, porque seria decidido através de um grupo de árbitros que teria levantado outras questões, nomeadamente a ideia, e que fica, que foi tudo estar preparado para resolver um problema que era da do Calgeste e não da Câmara Municipal. Bem, dá-me a impressão que os senhores até estão a fazer neste momento um favor ao Sr. Manuel Pinto. Também está aqui plasmado numa ata em que o digno e ilustre advogado Dr. Amaral Veiga, nessas circunstâncias, diz que, pelo facto da sua vida profissional, efetivamente ter se empenhado a testar. Página 20. Diz o Dr. Amaral Veiga que por razões profissionais interveio na venda da casa do Sr. Ferreira, e também é verdade que a negociação foi por 200 mil euros, mas temos de ter em conta que na altura a de Calgeste tinha interesse em comprar, porque na verdade aquela casa hoje nem valeria os 100 mil. Ora bem, posto isto, eu estou a olhar para ali que eu preciso depois ao fim de um minuto da minha parte. Ora bem, a questão é esta. Depois de tanta trambolia para a frente e trambolia para trás, ninguém é autor dos autores. Espero que isto não passe de um perdão de 200 mil, porque então temos que, em retrospectiva, dizer isto. A casa custa 350, todo o complexo, e aí já lá vamos, 350, mais 200 mil, que os senhores sempre, e bem, eu acho que também uma vez me insurgi aqui com o Sr. Manuel Pinto, que esse dinheiro devia estar de retorno. E então esses 200 mil que foram perdoados é que, na vossa retórica, deveria de entrar nos cofres da Câmara. Na nossa retórica atual, entram ou não entram? Se não entram, foram perdoados. Ok. Se entram, é outra coisa. Portanto, se não entram, há um agravamento do custo. Não são uns 300 e 300 mil, mas são 300 mil
mais os 200 que o senhor não vai pagar. Mas até aí está tudo bem, não é isso que está. É uma questão de clarificação, transparência e dizer a verdade. Mais nada. É isto que eu quero que seja dito aqui. Portanto, e agora a verdade é esta. Se na altura podia valer este valor, 500 mais os 200, não sei o quê, mais os 200 do compromisso das rendas, neste caso da escola profissional, que era isto também estava aqui em causa, etc. Havia um conjunto de coisas que agora não quero estar aqui a dilatar, mas a verdade é esta. De certa maneira, o mercado hoje está menos valorizado. E, portanto, se julga que é um bom negócio, e pergunto, Sr. Presidente, tem estimativa de quanto custa uma recuperação daquele edifício, daquele quarteirão? Tem? Quanto? Não há de me responder. É para eu anotar, porque não é fácil, Sr. Presidente. Digo-lhe que não é fácil. Mas, olha, oxalá que seja um bom negócio. Julgo que é imperdível para Trancoso que, de facto, não haja uma reabilitação daquele complexo. Agora, há uma coisa que eu gostava de saber. Era se há retorno ao perdão de dívida dos entes, como vocês no passado assim o defenderam. Segunda questão, que o que é que vai lá alojar, se é que há ideias para isso. Terceiro, estão abertos no quadro comunitário já alguma valência que permita já entroncar um projeto para aquele adequado e desenvolvimento e âncora para Trancoso, de turismo, desenvolvimento local e tudo mais, regional e até distrital e nacional? Pergunto, afinal, em que é que ficamos quanto custa o edifício? Vou ter usar 1 minuto e 33. Muito obrigado. Obrigado, Sr. João Batista. Como falou diversas vezes sobre a minha pessoa e sobre as minhas intervenções no passado, queria também, não tenho a memória, enfim, dessas datas, e sei que este assunto foi por diversas vezes motivo de intervenções minhas nesta Assembleia. Quero só recordar que, do que me recordo, votei contra, com o meu grupo parlamentar na altura que liderava, contra a aquisição do Palácio Ducal, com base num contrato de promessa que havia sido celebrado pelo Executivo, liderado então pelo Sr. Dr. Júlio Sarmento, e que era de 900 mil euros. Nessa altura, parece que se falava no retorno desses 200 mil. Eu já não tenho memória precisa disso. Agora, o que eu quero dizer aqui, como deputado, então, da Assembleia, e como estou também, mas da Assembleia Municipal, eu recordo-me que nós dissemos que éramos a favor da aquisição do Palácio Ducal, entendíamos era que o preço era demasiado elevado. E era demasiado elevado, 900 mil, está reduzido para 350 mil. A questão dos 200, para mim, nunca foi muito clara. Eu fiquei na altura com a ideia, porque participei também em negociações, não foi só na aquisição da Ducal Geste, da casa do Sr. Ferreira, foi também na desocupação dos arrendatários de algumas das lojas, nomeadamente do Sr. Valdemar, e de outras não participei, mas recordo-me que nessa tive alguma intervenção. E, portanto, aquilo que eu fiquei, a ideia com que me ficou na altura, e já lá vão muitos anos, porque já foram desocupados há muitos anos, é de que a Câmara tinha financiado, ou pelo menos tinha ajudado, à desocupação desses espaços. A questão depois nunca foi muito clarificada. Agora, deixo claro que nós, porque me recordo disso, nós, na altura, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, éramos a favor da aquisição, mas achávamos que o preço era exageradíssimo. Hoje, não quero responder pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal está aí para responder. Penso que há uma redução, ainda que não seja a do perdão dos 200 mil, há uma redução muito significativa dos preços. Quero também reconhecer que hoje a degradação do edifício e o tempo que decorreu leve também a uma diminuição do seu valor. Mas o Sr. Presidente da Câmara responderá às questões que lhe foram colocadas, se entender. Muito obrigado. Começava por dizer que este assunto, creio que é de facto um assunto que une todos os trancosenses. Tenho efetivamente recebido muitas mensagens, muita gente me tem
felicitado pelo negócio, pela coragem, pela determinação que este Executivo teve, efetivamente, em adquirir aquele imóvel, coisa que o Executivo anterior, durante 10 anos, não teve essa coragem nem essa capacidade e, sobretudo, também me tem felicitado pela forma como negociámos por um preço, enfim, muito inferior, como já referiu de facto aqui o Sr. Presidente da Assembleia, e creio que por um preço justo e razoável, parece-me a mim. Lamento de facto que durante 10 anos nunca tenha sido adquirido, nunca tenha sido de facto negociado pelo Executivo anterior. Aliás, sei que se elaboraram para ali vários projetos, que se gastou lá com certeza na elaboração destes projetos algum dinheiro, que sei que funcionários do município também fizeram ali alguns trabalhos, ou seja, durante 10 anos andámos aqui a viver de ilusões. Agora vivemos efetivamente de certezas. De certezas. Isto é que é o mais importante. Creio que a Câmara conseguiu também fazer um bom negócio. Era um ponto negro que estava ali, tal como outro espaço junto ao cemitério. Portanto, só este, e depois durante um ano não viram nada, os senhores deputados não viram nada durante um ano de mandato. Eu acho que temos que efetivamente todos nos congratular com o trabalho que este Executivo tem feito durante um ano e repare, portanto, isto é bem sinal daquilo que nós queremos projetar para Trancoso. Está em causa todo o quarteirão, como eu já lhe referi. E quanto aos 200 mil euros, essa situação está mais que esclarecida, já estava connosco, não entrou nenhum negócio, com este Executivo não entrou não esteve nada em causa os 200 mil euros, aliás, até me acho estranho, esses 200 mil euros, salvo erro, foram entregues em 2004, portanto estamos em 2014, eu nem acredito, que não tenham sido devolvidos, mas isso eu nem acredito, mas quem sou eu para depois de 10 anos estar agora aqui a responder, a perguntar se foram pagos ou não pagos. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal fará o favor de procurar averiguar essa situação. Muito obrigado. Se me permite também, ao Sr. Presidente da Assembleia, e até porque este assunto também foi abordado pelo Sr. Vereador São Paulo Matias, se podia para lhe transmitir, para lhe dar a palavra. Muito boa tarde. De facto, no passado, por várias vezes, quer eu, quer o Sr. Eduardo Pinto, quer o Dr. Amaral Veiga, nos pronunciámos muitas vezes sobre esta questão dos 200 mil euros, que foi a título de apoio ao investimento. E, portanto, respondendo ao contrário do que aconteceu no passado, em que nunca houve nenhuma resposta sobre esta matéria, este Executivo vai responder. Portanto, o preço de 350 mil euros não inclui os 200 mil euros do apoio ao investimento, nem este município, nem este Executivo pensa sequer reclamar esse dinheiro ao Sr. Manuel Pinto. Portanto, se quiser entender que por essa via o preço não é 350, mas sim 550, tem toda a legitimidade para o fazer. Agora, também não é menos verdade que no passado este mesmo imóvel foi negociado por duas ocasiões. A primeira por 900 mil euros e também não incluiu os 200 mil. Portanto, eram 1.100.000 euros. Depois disso, e tivemos a oportunidade de ver isso na última Assembleia Municipal de junho, foi distribuído um documento assinado pelo Dr. João Rodrigues, onde tinha negociado este mesmo imóvel com a do Calgesto por 550 mil euros e também não incluía o preço de 200 mil euros. Portanto, este imóvel, fique bem claro, no passado foi negociado por 1.100.000 euros, que eram 900 mais o não reembolso de 200 mil, por 550 mais 200, 750 mil, e agora vai ser concretado o negócio por 350 mil, se quiserem, por 550 mil, porque efetivamente os 200 mil euros não estão incluídos. Também é verdade que eu recordo perfeitamente de eu ter chamado a atenção de que teria sido possível, na altura, avançar com o processo de expropriação e teria sido um processo, de facto, muito mais transparente. É evidente que, dado o prazo de candidaturas que se aproxima do quadro comunitário, não era possível, não era compaginável a expropriação com a necessidade de vir a candidatar esta obra a este novo quadro comunitário. E é por isso que esta não foi a opção deste novo Executivo, porque, de facto, uma coisa impedia a outra, os prazos de candidaturas estão a chegar e não teríamos o imóvel na propriedade do
do município, que nós, ao contrário de outros, só avançamos com candidaturas quando somos donos do terreno e não quando não somos. Não era compaginável uma coisa com a outra, motivo pelo qual, de facto, não avançamos com a questão da expropriação. Obrigado, Sr. Vereador. Esta questão está esgotada? Não. O Sr. José Nascimento quer intervir, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem vou contrariar aqueles que falaram, nem aqueles que estiveram em silêncio. Vou dar a minha opinião e creio que estará mais ou menos de acordo. Fiquei surpreendido quando o Sr. Presidente da Câmara disse que este processo unia todos os trancosenses. Eu pergunto se porventura contou com todos aqueles que são trancosenses ou só aqueles que o felicitaram. Porque não parece que tenha havido tanto motivo de regozijo por este negócio. Isto, avaliando o decurso do tempo, o estar sujeito à erosão, o edifício em si, e mais ainda, enquanto que no passado fosse bem ou mal gerido o processo, havia um objetivo, havia um projeto para isso, nesta altura não se conhece. Quando se diz que há aqui uma perspectiva, é uma perspectiva vaga porque não há ainda certeza sobre isso. Eu não gostaria de estar aqui a criticar o voto e a declaração de voto que foi feita na Câmara, mas tenho mesmo que repudiar este termo utilizado aqui assim. Este novo Executivo gera os dinheiros públicos, ao contrário da irresponsabilidade a que assistimos no passado e que levou este município a uma situação financeira calamitosa. Se calhar por isso é que o povo de Trancoso, Conselho de Trancoso, votou neste Executivo, pensando que ia fazer diferente. E eu não sei se teremos o prazer de dizer que está a ser diferente, porque acaba por ultimar um processo que não está em causa a existência dele. Nem está em causa a venda pelo proprietário do Palácio Ducal. Fique bem claro, não tenho nada a opor a isso. Agora, eu já não consigo compreender porque é que as migalhas pedidas pelas juntas adiam sempre e dizem que não há dinheiro no Executivo para elas, e para aqui já há 350 mais 200, mais o resto. 350 mil. 200 não, senhor. Sim, mas que não vêm. Portanto, no todo, acabam por ser 550 mil. E agora, o que é que vem a seguir? Os custos da reparação, os custos de restauro daquilo, não estão contabilizados. Nós não temos dificuldade nenhuma em votar este ponto e votá-lo para viabilizar o processo com uma abstenção. A minha, e penso que é demais. Isto não inviabiliza o processo, não inviabiliza a promessa e a proposta. Agora, logicamente, quando o Sr. Presidente há bocado lhe coloquei uma quantidade de questões que não respondeu, e compreendi porquê, porque tinha outro destino a esse tempo que lhe restava, deu-lhe outro destino, tudo bem. Mas acho que devia ponderar um pouco sobre aquilo que as juntas de freguesia que precisam, mas são aquelas que não precisam, notem bem. Acredito até que haja freguesias que não precisem de apoio da Câmara, até porque o têm diariamente. Algumas têm diariamente. Agora há outras que precisam, e são essas que precisam que eu reclamo o bom senso para que ajudem as freguesias. E que estes projetos, que podem eventualmente esperar mais algum tempo, eu creio que não seriam prioritários estes. Não seria prioritário a aquisição dos terrenos de 150 mil euros, nem seria prioritário a aquisição deste Palácio Ducal de 350 mil. Portanto, só apelo a este bom senso. É de que é aprovado este ponto, que creio que vai ser aprovado, pelo menos pela minha parte vai ser aprovado, e acredito que a bancada do PSD também vai viabilizar isto com abstenção. Passado isto, amanhã, terça-feira, dia 30 de setembro, que o Sr. Presidente pense também nas dificuldades das freguesias. E se assim o fizer, estamos cá na próxima Assembleia para lhe dizer que sim, que valeu a pena todo este esforço. Muito obrigado. Obrigado, Sr. José Nascimento.
Eu apenas me permiti clarificar, porquanto o valor de despender não é de 550, porque os 200 estão já muito atribuídos, não é? Já não, poderão não ser recuperados. Agora, de facto, aquilo que vem aqui a esta Assembleia é a aquisição por 350 mil. É por isso que queremos rigor e por isso é que eu intervim no sentido de corrigir. Não se trata de agora pagar 550 mil. Trata-se apenas de pagar 350 mil. Se recupera ou não os 200 é uma questão em que os senhores têm todo o direito e toda a Assembleia tem todo o direito em questionar. Agora, o que está aqui na mesa é 350 mil. Mais alguma intervenção sobre esta matéria? O Sr. Presidente quer já intervir? Faz favor. Bom, então, só para responder à questão do Sr. José Nascimento, e aliás também o Sr. Deputado João Batista já tinha colocado porque é que de facto a Câmara pretendia este imóvel, naturalmente temos ideias muito concretas e não vai tardar que lá chegamos todos também a inaugurar essa obra. Não tenha problemas, lá estaremos a inaugurar de facto a recuperação do Palácio Ducal dentro de alguns anos. Agora, nós temos uma ideia muito concreta e já transmitimos a quem efetivamente são responsáveis pelo novo CREN 2020. Nós sabemos que vai ser colocado ali, de facto, um espaço, poderá vir a ser denominado artes e negócios, com alguns espaços, com galerias de arte, onde efetivamente tenhamos uma sala da Batalha de Trancoso, uma sala de Eduardo da Lapa, temos esse espólio há muito tempo aí, enfim, guardado nas piores condições, se calhar até em condições pouco plausíveis, uma sala de bandarra, outras salas, portanto, relacionadas, uma galeria de artes e também, sobretudo, para garantir de facto esse financiamento, pensamos também ali numa parte mais empresarial. E essa parte irá ter, com certeza, que ter forçosamente também escritórios, salas de conferências, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, loja de cidadão, ou seja, um núcleo de empresas criativas, ou seja, temos ideias e sabemos efetivamente aquilo que pretendemos. E também estamos convictos de que este projeto assim será efetivamente, poderá vir a ser financiado neste quadro comunitário que vem aí. Agora, relativamente à declaração de voto que consta aqui na ata, eu creio que efetivamente só temos que nos orgulhar, nem outra coisa seria de pensar o cuidado, a responsabilidade com que este Executivo gera os dinheiros públicos. Ao contrário, sim senhor, da responsabilidade a que estivemos no passado. Então, o Sr. Deputado ainda quer que eu lhe volte a recordar os 2.600.000 euros por uma central de caminhonagem, com os custos de 270 mil euros, se não me engano, por aquele terreno onde está a central de caminhonagem. Ou 3.300.000 euros por este campo de feira. Ou ainda 1.200.000 euros por Centro Isaac Cardoso. Por Centro de Interpretação Isaac Cardoso. Ou pelo anexo do Convento dos Frades. Aquele anexo que está lá custou cerca de 1 milhão de euros. Só o anexo Virada Sul, onde estão umas casas de banho, um hall, onde existe, sabe o que lá está atrás? Onde há uns camarins de 5x5, em cobre, Sr. Presidente, em cobre. E sabe quais são os problemas de infiltrações de água? Eu, na quinta-feira passada, quero mais exemplos. Sabe como está a cobertura aqui do pavilhão multiuso, Sr. Presidente? Sr. Deputado, está a cobertura, infiltrações de água, 20, 30 pontos de água aqui no multiuso, tem 10 anos, Sr. Presidente, Sr. Deputado, 10 anos. Mas convido o senhor a visitar e a passar lá, de seguida, e todos os membros da Assembleia, a visitarem o recinto, o espaço, o pátio da antiga escola primária, ali, da Avenida Carlos Gulbenkian. Vão lá. Essa ação consta já, esse pedido de reembolso, de uma ação de um empreiteiro, 120 mil euros pelos paralelos que estão lá naquele pátio. Acha isto responsabilidade? Portanto, Sr. Presidente, só para efetivamente lhe dizer que eu creio que este Executivo, e não tenho dúvida, de que a população de Trancoso, o seu Conselho, quando tivermos este espaço, quando recuperarmos outros, será certamente uma grande satisfação para todos. Reconheço
o trabalho das juntas de freguesia. Precisam de ser apoiadas. A Câmara Municipal, mas alguma vez tinham visto os trabalhadores, as máquinas, os funcionários, pelas juntas de freguesia, como tem acontecido neste mandato? E eu pergunto, no ano anterior houve alguma transferência trimestral para as juntas de freguesia no mandato anterior, em 2013? Houve alguma tostão? Eu já falei nisso, nós cá teremos os acordos e estamos a transferir, já transferimos este ano 60 mil euros para as juntas de freguesia, não foram para todas. Há outros 60 mil ainda para transferir, é essa a nossa intenção. Agora, eu disse desde a primeira hora, com tantas reuniões que eu tenho feito com os seus presidentes de junta, a maior parte deles tem sido compreensível neste aspecto. Se há alguma junta de freguesia que esteja a dever à banca 50 mil euros ou 100 mil euros, se há, digam que em situações aflitivas nós também procuramos efetivamente ajudar. A Câmara está com 22 milhões de euros. O problema que vem aqui da empresa municipal, mas alguma Câmara aqui ao lado tem um problema, tem uma Pastec com 9 milhões ali, com 8 milhões e meio. Eu não conheço nenhuma Câmara aqui ao lado com uma parceria público-privada nestes montantes. Eu tenho referido isto, Sr. Deputado, desde o primeiro dia do mandato. Apelo, efetivamente, à compreensão dos seus presidentes. A maior parte tem sido excepcionais. Nós cá estaremos para os ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. João Batista pediu a palavra. O Sr. Zé Nascimento, faz favor. Não é para utilizar, não venho aqui para utilizar o tempo. É para utilizar este local para dizer aquilo que sinto. Sr. Presidente, com certeza que concordo com o senhor na questão das dificuldades e concordo nos erros praticados no passado, mas pergunto-lhe, são erros porque foi feita a obra. Pois é, mas é verdade. É porque foi feita a obra. Se não tivesse sido feito esse tipo de trabalhos, hoje não estava a discutir os defeitos que existem. Bem ou mal foram feitos. E eram serviços que eram reivindicados há anos. E foram feitos. Portanto, não sejamos assim tão loucos em acusar o passado, quando não temos ainda no presente provas em contrário. Quer dizer, ainda não fizemos melhor. Passado um ano, ainda não fizemos melhor. É certo que ainda estamos na fase de projetos, na fase... Agora, é preciso também ter em conta que não está todo o erro no passado. Também está no presente e, se calhar, vai estar no futuro. Oxalá que não. Oxalá que eu me engane e que no futuro tenhamos a possibilidade de bater palmas e dizer que tem feito melhor. Mas devo dizer-lhe que estão sujeitos o Executivo, todas as obras que fizer, por muito cuidado que tenham, estão sujeitos a que também pratiquem erros. E temos que ter a humildade de o reconhecer. Agora, em relação a essas dificuldades, e eu continuo a dizer, Sr. Presidente, procure fazer com que as freguesias não sejam prejudicadas com a concentração de investimentos na sede do Conselho. Porque o Conselho é um todo, não é só uma parte. Não é apenas a sede do Conselho, não são só as freguesias, o agrupamento de freguesias de Trancoso e Souto Maior, que tem essa necessidade. A necessidade passa por todas as freguesias. Portanto, contemple todas com a percentagem devida e, para já, faça aquilo que lhe solicitamos, que é dialogar com as freguesias em termos de transferência de competências. Nós não somos incompetentes. Não pense que, pelo facto de transferir essas competências para as freguesias, que as freguesias e os munícipes ficam mais mal servidos. Não, senhor. Ficarão, certamente, melhor do que estão agora. Eu há bocadinho tive que me rir quando me disse que nunca tínhamos visto os trabalhadores e as máquinas a trabalhar por aí. Devo dizer-lhe, não sei aonde. Também não tenho que saber. Apenas lhe digo que na Ribeirinha não tem sido visto. A questão do cantoneiro a gente só o vê porque ele mora lá no Reboeiro, porque dificilmente o vemos lá trabalhar. A máquina, se passa, é para se pedir e depois para o outro lado e não a vemos parar ali. Durante um ano tivemos um dia e meio de máquina no Reboeiro. Portanto, já podem... Porque era preciso. Senhor, porque era preciso. Porque, vejamos só,
calhar não. Se calhar Sr. Vereador, se calhar não. Se calhar não estão a dividir por todos. Se calhar estão a discriminar aqueles... Não se desperte, Ontem era tarde para isso, para termos um esquema, um planeamento para possamos contar com aquilo que precisamos. É que não basta dizer vamos arranjar. É preciso arranjar. Nós temos uma relação de atividades que é preciso executar, então digam-nos com certeza, nós não executamos. Mas digam qual é a coerência, tem que nos dizer qual é. Sr. Vereador, eu poderei dar-lhe a palavra quando o Sr. Presidente entender, tem tempo, de modo que não interrompa o Sr. Deputado, se faz favor. Bom, e é simples, dizer-lhe que nós somos solidários com o município tem que ser solidário com as freguesias. Não podemos separar aqui uma coisa da outra. E não podemos esperar que nós estejamos de acordo com estes investimentos apenas e só na sede e que as outras partes fiquem prejudicadas. Muito obrigado. Muito obrigado, José Nascimento. Permita-me que eu, portanto, faça um comentário às suas palavras, dizendo que temos que ter a humildade de reconhecer que todos cometemos erros, e é verdade, todos cometemos erros. No passado cometeram-se, no presente com certeza vão-se cometer, mas cá estaremos todos para os escrutinar a responsabilidade das pessoas que estão à frente do Executivo. Mas quando vejo o Sr. José Nascimento, portanto, falar dos erros do passado, gostaria também de que comentasse aquilo que o Sr. Vereador Paulo Matias aqui trouxe relativamente às obras que foram objeto, que não foram objeto de concurso. O que é que nós como deputados, que zelamos pelo cumprimento da lei, como é que respondemos a 2 milhões de obras que não foram concursadas? Como é que se resolve esse problema? Como é que legalmente um Executivo pode resolver essa questão? Isso também eu gostava que o senhor, que enfim é uma pessoa muito ponderada, muito séria, etc., também nos dissesse alguma coisa sobre isso, porque eu fico, na qualidade de Presidente da Assembleia, não é de líder parlamentar que eu fui e que tinha desejo do combate. Hoje, o que me preocupa é a legalidade. Como é que se resolve? Como é que este município vai pagar 2 milhões de obras não concursadas? Gostaria que se pronunciasse sobre isto. 200 ou 450 mil foram na sua freguesia. Obras que o senhor reivindicou e muito bem. Agora, não foram objeto de concurso. Estão numa ação judicial. Como é que este município, como é que este Executivo responde a uma questão dessa natureza? Deixa-se condenar e pagar essa importância por sentença, sem levantar nenhuma questão sobre os montantes que lá foram gastos, sobre a forma como foram gastos, sobre a ausência de fiscalização. Esta questão também era importante e isto também gostávamos que as pessoas de bom senso, as pessoas sérias, que aqui estão, e são todas à partida, que também dissessem alguma coisa sobre isso. Porque isso é uma coisa que nos deve preocupar muito. Como munícipes. Claro, se eu fizer o repto, tenho que dar a palavra, obviamente. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico surpreendido quando eu coloquei as questões ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente da Mesa que responde. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai responder, com certeza. Tudo bem, Sr. Presidente da Mesa. Concordo que a sua animosidade leva-o a isso. Tudo bem. Se a freguesia do Reboleiro fosse município, tudo bem. Se não fosse junta de freguesia do Reboleiro e fosse Câmara Municipal de Trancoso, sabia como havia de tratar disso. Mas não é. E como não é, cabe ao município fazer isso, até porque aquilo que refere, relacionado com o Reboleiro, houve concurso. Se não houve com as devidas condições, mas houve. E foi notificado à Câmara, foi notificado ao município antes ainda das eleições. Ainda antes das eleições. Não, senhor, foi notificado oficialmente. Pronto, isso não sei aonde. Sei é que o Tribunal notificou o município ainda em setembro do ano passado, antes das eleições. E não houve nenhuma questão da retirada da candidatura. Quer dizer, o Executivo não retirou a candidatura dizendo não temos condições para respeitar esses compromissos, vamos retirar-nos. Ou seja, continuaram na corrida à eleição. Tudo bem. Fica-lhe bem esse propósito. Agora, não venham refugiar-se agora, porque eu sabia que havia a possibilidade de recorrer ao PAEL, havia a possibilidade de recorrer ao empréstimo.
Logicamente, as empresas, quando precisam de se financiar, recorrem a quem? Recorrem à banca. Então querem que sejam agora as juntas de freguesia a financiar o município para recorrer a isso? Aquele investimento que está na Ribeirinha não é no Reboeiro, é geograficamente no Reboeiro, mas é na Ribeirinha. Prova o contrário. Prova lá isso. Mas tem que provar isso. Sr. Vereador. Não, senhor. Não vamos por aí. E eu há bocado fiquei triste quando o Sr. Presidente disse que, por um lado fiquei triste, por outro lado fiquei mais ou menos satisfeito, que diz que ia reunir no Reboeiro, supostamente Ribeirinha, para explicar as condições em que se encontra aquele projeto. Eu apelo que vá, mas é para transmitir a data em que é possível os empresários começarem a instalar-se. Porque aí sim é que é criar postos de trabalho. Aí sim é que é um incentivo aos grupos empresários. Não é agora, depois de investido aquilo, estar eventualmente a criar dificuldades. Nós não devemos existir para criar dificuldades. Nós devemos existir para arranjar, nós temos que arranjar soluções, mesmo que às vezes seja necessário discutir, dialogar e, por que não, se assim o entenderem, da minha parte, aliás, o Sr. Doutor sabe que eu, quando foi solicitada a colaboração, já prestei. Estaremos todos disponíveis para prestar os nossos apoios, as nossas contribuições para a resolução do problema. Agora, pelo amor de Deus, não venha deitar abaixo aquilo que está feito até agora. Isso não é progredir. Isso não é criar postos de trabalho. Isso é uma fuga para a frente, isso é dizer eu não estou interessado no progresso e então estou interessado só em boicotar aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito, bem ou mal, temos que respeitar e temos que lhe dar seguimento. Portanto, se assim for, aí sim é capaz de unir, não os trambuzenses todos, mas pelo menos o pessoal da Ribeirinha vai unir com certeza. Portanto, agradecemos a colaboração do Sr. Presidente. Eu creio, aliás, eu estou a dizer isto, eu tenho a certeza de que o seu espírito é esse. Agora, às vezes pode eventualmente deixar-se animar por algumas dificuldades, mas essas dificuldades têm que ser resolvidas. É o dever que nós temos, estarmos cá para resolver os problemas. Porque senão programava-se um computador e geria os destinos do Conselho. Não precisava de um Estado político, não precisava de pessoas. As pessoas são para resolverem os problemas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. José Nascimento. Muito tolerante consigo hoje. Tenho que convir que eu já fui muito tolerante. Faz favor, senhor. Faz favor. Já se falou aqui de muita coisa, há uma coisa que eu não consigo perceber. Estamos sempre a repetir as coisas. Porquê é que se sentem sempre obrigados a fazer comparações com o executivo anterior? Quer dizer, dá-me a impressão que nunca se conseguem libertar deste complexo de inferioridade. Mas isto é uma questão. Já que isso falou... Bem, mas não, olha, está-me a arrastar. Já se aqui falou de máquinas e de, efetivamente, se dividem por todos. Não é o momento certo. Mas fica isto no ar. É verdade ou não que houve uma máquina que trabalhou para um particular e avariou no lar? É verdade ou não é que houve um carro pesado que trabalhou 12 horas seguidas sem fazer intervalos de descanso? Fica no ar, dizem para aí. Sobre a máquina que avariou e de saber por Sr. João, esse assunto não é este ponto hora em trabalho. Não é. Mas, olha, Sr. Presidente, foi o Sr. Vereador que disse. Máquina dividem-se por todas. Olha, o Sr. Vereador não estava no uso da palavra. Isso é um aparte. Os apartes são regimentados, vão para as atas. Vamos ao Palácio do Campo. O Sr. Engenheiro Castro também no passado se referiu aos 200 mil, está patenteado no EAT, ainda bem. Eu até posso perguntar aqui uma coisa. Se efetivamente não for feito e concretizado o negócio, se os 200 mil continuam no retorno para a Câmara. Essa é uma questão. Bem, eu já ouvi aqui falar, queremos rigor, legalidade. Agora, se o senhor me concede 30 segundos, muito bem. 30 segundos, senão, eu retorno e vou para o meu lugar.
30 segundos concedo? Muito bem. Já lhe concedi 38 hoje. Ó Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, de uma certidão que eu tenho aqui de 28 de agosto de 2014 da Câmara Municipal, diz aqui, em determinada altura, e eu vou ler, submetida à proposta à votação na sequência da deliberação camarária 16 de 6 de 2014 e da autorização aprovada em reunião da Assembleia Municipal 23 de 6 de 2014, está a negrito. A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada relativa à aquisição do imóvel denominado de, entre aspas, Palácio Ducal, fecha aspas, inscrito na Matriz Predial Urbana da União de Freguesias de Trancoso e Soito Maior, sob o artigo 2270 e descrita na Conservatória do Registro Predial de Trancoso sobre o número 1891, pelo valor de 350 mil, dando poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar o contrato de promessa de compra e venda, não sei com que figura é que aparece aqui o contrato de promessa de compra e venda, mas também não vou discutir isso, bem como a respectiva escritura. Sr. Presidente da Mesa, porque o senhor se falta por rigor, muito embora, permita-me só uma pequena, ligeiríssima observação. É a minha opinião que o Sr. Presidente da Mesa não devia opinar tanto, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, sobre o contexto e conteúdos discutidos aqui. É a minha observação. No passado habituámos a ter um Presidente de Mesa da Assembleia que não opinava sobre esta ou aquela temática. Curiosamente, o Sr. Presidente só opina em relação à nossa bancada, em relação à outra bancada não opina, mas eu vou já entroncar. Nós não podemos votar este número, Sr. Presidente. Este número que está para votação não pode ser votado hoje. Quer saber porquê? Muito bem. Eu hoje mesmo pedi uma certidão de teor nas finanças. E posso falar, veja se me concede mais um bocadinho. Já concedi, já. Tenho sido tão tolerante consigo. Muito bem. E então, é o seguinte. Diz aqui que o artigo é o 2270, escrito tanto nas freguesias da urbana de Soito Maior, Trancoso, Soito Maior. Eu hoje mesmo, antes de vir para aqui, fui à repartição de finanças extrair uma certidão de teor. E o número que está plasmado nesta certidão da Câmara, que é o 2270, não diz ao Palácio Ducal nem ao Quarteirão. Diz tão somente, e eu passo a ler. União de Freguesias Trancoso, São Pedro e Santa Maria e Soito Maior. Está correto? Em função, aqui, à certidão. Artigo matricial 2270. Reparem, confiram, 2270. É isto que está para a gente lutar e delegar poderes ao Sr. Presidente da Câmara. Pois bem, este número matricial diz respeito, efetivamente, a um lote de terreno que é pertença do Sr. Celso Augusto Domingos, não sei se alguém conhece, com morada habitual, ou morada, é o que diz aqui, para Seta 25 de Abril, número 77, primeiro direito de frente, Vila Nova de Gaia, 4.430.257, Vila Nova de Gaia. Confrontações. Este prédio localiza-se no lugar da Quinta do Conde, Trancoso. E diz como confrontações: Norte, lote 38. Sul, Rua G de Gato. Nascente, lote 22. Poente, lote 24. Pois bem, para você que está aí em casa, veja o que é exporem-nos à votação um bem que nem sequer deve ser votado nesta Assembleia, porque o senhor a esta hora estará sossegado algures em qualquer parte do mundo ou do país, e eu queria fazer um requerimento ao senhor Presidente. Não sei de onde é que vem o som. Eu ouço mal, mas falo bem. Agora, Presidente, excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa, encontrando-se agendado nesta Assembleia, eu fiz agora aqui, encontrando-se agendado nesta Assembleia Municipal, o ponto 6, análise, fecheio e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições de assunção de despesa plurianual referente à aquisição de Palácio Ducal,
Ora, é referido na certidão da Câmara Municipal de 28 de agosto de 2014 que a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada relativa à aquisição do imóvel denominado Palácio Local, inscrito na matriz predial urbana de mais freguesias, da União de Freguesias Trancoso, Soito Maior, sob o artigo 2270, inscrito na Conservatória do Registro Predial Trancoso 1891, sob o valor de 350 mil, dando poderes ao Sr. Presidente da Câmara, repito, dando poderes ao Sr. Presidente da Câmara, para outorgar um contrato de promessa de compra e venda, bem como o respectivo a escritura. Ora, a Assembleia encontra-se fraudada e pouco elucidada. Como é que nós vamos dar poder ao Sr. Presidente para um lote de terreno? Portanto, isto jamais o faremos. Constata-se que presente uma certidão de teor matricial urbana extraída hoje, para os ditos efeitos, o artigo 2270, matriz predial urbana da União de Freguesias Trancoso, São Pedro e Santa Maria e Soito Maior, possui como titular o Sr. Celso Augusto Domingos, com morada na Praceta 25 de Abril de 77, primeiro direito de frente, Vila Nova de Gaia, 4430-257, Vila Nova de Gaia. Perante este facto, consideras que nos encontram reunidas as condições para delegar os competentes poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, porquanto não se pode delegar competência de poderes para um bem que não é ou está em vista para a autarquia. Eu estava agora e quando vocês estavam a conversar, comecei aqui a minutar isto. Trancoso, 29 de setembro de 2014, pede a Vossa Excelência de deferimento por requerente e deputado municipal João Batista. Se o senhor, com a pertinência de Vossa Excelência, der para concluir só que este período é uma coisa, mas se não quiser, enfim, no fundo, Conclua, João. Quando chamou já não tive tempo. De maneira que Conclua, Sr. João. é só dizer, no fundo, deixe-me só ver, porque fiz isto agora em cima do joelho, para não se encontram reunidas as condições para delegar os competentes poderes municipal, porquanto não se pode delegar competências de poder para um bem que não é o identificado na certidão emitida pela Câmara Municipal de Trancoso, concretamente o seu artigo 2270 da União das Freguesias de Trancoso, São Pedro e Santa Maria e Soito Maior. Sr. Presidente, poderá não ser pertinente, pode entender, lidar com o processo conforme o entender. Faça.
quer entrar e ouvir aquilo que temos para lhe dizer, aquilo que eu tenho para já para lhe dizer. Portanto, o seu requerimento, obviamente, é recebido, é óbvio, vai ser canalizado para a Câmara Municipal. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Imagino que a sua informação não esteja correta. Imagino que a sua informação não esteja correta. Como sabe, houve a renumeração, agora, das freguesias, dos artigos matriciais. Eu acabo de telefonar para a Conservatória a perguntar se a descrição 1891 é ou não da do Calgeste. Foi-me dito que o 1891, a descrição 1891, é da do Calgeste e tem o artigo matricial 2039. Imagino que seja um problema de renumeração. Como sabem, todos os artigos matriciais foram alterados naquelas freguesias que passaram a uniões. Portanto, pode haver aqui, só um bocadinho, Sr. João, pode haver aqui uma coisa que seja o número anterior. E estar aqui, o tal 2270 atual, seja o 2270 anterior. O que eu lhe digo, pronto, não existe, mas o que eu lhe digo é que esta descrição é correta e o que interessa é efetivamente a descrição. Isso é que prova a propriedade, a titularidade. Portanto, o 1891 da freguesia de Santa Maria, que era assim na altura, é da do Calgeste. Acabo de receber esta informação. Acreditará que eu acabei de receber esta informação da Sra. Dona Fresta, da Conservatória do Registro Predial. Se mesmo assim mantém o seu requerimento, é evidente, nós teremos que pôr isto à votação com a condição de, eventualmente, este artigo matricial estar a haver aqui um lapso, um erro. Bem? Mas faz favor. Deixa eu falar. Sr. João Batista, faz favor. Senhora Presidente, eu não recorri à Conservatória. Recorri à Conservatória, estou a ser franco. Fui. Sr. Presidente da Mesa, eu não recorri à Conservatória. E quero que, com os seus olhos, eu não duvido um milímetro do que o senhor está a dizer, mas para mim que sou advogado, a titularidade de um prédio verifica-se pela Conservatória do Registro Predial. Pouco me serve isto. Compreenda? Isto pode haver um erro. Agora, eu recorri à Conservatória. Eu recorri à Conservatória. Está bem. Mas eu, como advogado, diz que é a Conservatória. Eu, como finanças, o anterior número, e penso que ali na Assembleia, alguém perguntava, mas não será o número, não. O número anterior é o 1651, o anterior, que deu lugar agora ao 2000... Qual é o 1031, Sr. João? Não estou a perceber. Do Palácio Cal? Eu pedi... Não. O anterior era o 2039. Não, eu pedi... O anterior era 2039. Eu pedi o artigo 2270. Está aí Certo. Já estou portanto, e o já acabei de dizer que pode haver aqui um erro. Que se configura hoje, numa certidão que tenho aqui nas finanças, é que esse artigo diz que este artigo... Faça favor, senhor. Então, te ajudo a compreender. Eu também. Estamos aqui para isso. É o extinto 1651, atual 2270. Só que este aqui é da União, portanto, este aqui é... Certo? Mas isto não resolve a questão. Isto aqui, estou-lhe a dizer, não, peço desculpa. Estou-lhe a dizer que acaba de telefonar para a Conservatória, mas deixa, vamos ver se falamos português. Eu acabo de telefonar para a Conservatória, dizendo assim, senhores da Conservatória, digam por favor se o 1891, ou seja, a descrição 1891 da freguesia de Santa Maria, está em nome de quem? Disseram, do Calgeste. Artigo de matriz, 2039. Portanto, pouco me importa aqui o 2260 ou 1600. Este aqui não é da Câmara. Isto não é da Câmara. Há um erro, efetivamente, aqui. Mas estou-lhe a dizer isso. Eu estou-lhe a dizer que o que interessa, efetivamente, há uma descrição, que é 1830 da Conservatória,
que corresponde ao artigo 2039 da Freguesia de Santa Maria. Sr. Presidente, o senhor é um homem de direito, quem sou eu? Não! Estamos aqui para esclarecer. Parece-me o seguinte. Eu estou aqui pela fé. E nós também. Nós não estamos, é? Eu estou aqui pela fé. Estou num compromisso coletivo. Muito bem. Agora, há uma coisa, há um facto, há uma contestação. De facto, e isto parece que não há dúvida. Mas fala, né, para ficar. Contasta-se que, de facto, e não há dúvidas para ninguém, que está aqui identificado o artigo da se serve para uma coisa, não serve para outra, não me interessa se serve ou se não serve, ou se tem mais vínculo um registro na conservatória que propriamente nas finanças. Desconheço isso. Desconheço. Isso. Ó, Sr. Presidente, desconheço. Certo. Eu sei que, pagando... Quer dizer, eu só não tive tempo de ir à conservatória, porque da mesma forma que fui às finanças a buscar uma certidão que ninguém me encomendou, olha, sonhei durante a noite e disse, deixa-me lá ir a ver, e vou-lhe dizer até porquê. É que eu sou tão franco. Mas, Sr. João Batista, eu só lhe respondi porque o senhor disse assim, o senhor que pugna pela legalidade, certo? Como que dizer, bem, então agora não viu esta ilegalidade? Pois, como é que vamos votar aqui uma situação que está mencionada aqui o 2270? Essa é uma questão que nós... Não é? Que nós Não, às vezes a gente se entende. Agora, era isto aprovado? A minha preocupação... Não. A minha preocupação era de saber se o senhor tinha ido escalpelizar a razão de ser desta questão. E aquilo que eu lhe verifico, aquilo que eu constatei agora, é que esta descrição de 1891 não corresponde efetivamente ao 2270, corresponde ao anterior 2039, que neste momento não sei qual é. Tinha que ir às finanças saber. Sr. Presidente, de acordo, mas o senhor também não tem dúvidas que reza nas finanças. Mas estou a ver isso aí, claro. 2019 não era de Calgeste. E aqui a questão é dar a volta agora ao texto. Pronto, tão simples quanto isto. Dar a volta ao texto. Há, efetivamente, uma situação que é esta. Por acaso, eu dei conta dela sem querer. Dei conta dela. Agora, efetivamente, surgiram, porque, de facto, terá que haver uma correção, não sei se a partir daqui da Assembleia, mas nós vamos, não sei se estou a fazer-me entender, não é? Eu entendo bem. Eu não quero um mal para trancor. Não, mas a forma como o senhor abordou esta questão foi pôr-me a mim, se o senhor está aqui a votar uma ilegalidade. Não, Sr. Presidente, não é isso. É que nós, quando encaramos estas situações, é com transparência, é com realidade. O senhor disse, pasme-se aí, vejam lá o senhor lá em casa, olhem o que está aqui a ser feito. O que está a ser feito é que existe. Tem aqui um erro. Existe um erro já. A Câmara deve resolver esse problema. É que existe, de facto, na certidão da Câmara, a menção de um artigo, claro, corresponde a um lote de terreno na Quinta de Conde. Isto é facto. E, portanto, agora, deem a volta ao texto, corrijam-na, para depois nós estarmos perante uma situação, porque a verdade é esta. Até poderíamos votar favoravelmente esta proposta, mas perante agora esta situação dúbia, se calhar é recomendável abster-nos, porque senão até aprovaríamos. Mas quem somos nós para dizer qual é... Não, mas quem é a mesa para dizer o que quer que seja? Até poderíamos, mas perante aqui... Não, ó Sr. João Batista, o que nós vamos votar não é o artigo A ou o artigo B. Nós vamos votar é análise, discussão e votação da proposta da Câmara relativa à alteração das condições da assunção da despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Local. Toda a gente sabe o que é o Palácio Local. Se tem o artigo 2079 ou tem o artigo 2039, isso é um problema depois que a Câmara dá. Está bem. Tenho dito, Sr. Presidente. Mas tem alguma dúvida ainda? A dúvida é que não está certo. Pronto. Mas nós não vamos votar isso. Nós vamos votar a proposta relativa à alteração das condições da aquisição do Palácio Local. O senhor José Nascimento quer dizer alguma coisa? Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomo aquilo que disse há pouco, que devemos ter a humildade suficiente para reconhecer quando os erros se praticam. E só os pratica quem faz alguma coisa. Fizeram a elaboração desta certidão, e a certidão que diz é o artigo 2270.
E quem somos nós para duvidar do telefonema que o Sr. Presidente fez para a Conservatória? Não duvidamos, mas também não duvidamos daquilo que está escrito no papel. E a minha pergunta é a seguinte: será tão urgente assim que tenha que ser votado hoje e decidido hoje? Pergunto eu. É que se tiver que ser votado hoje, nesta dúvida, eu pessoalmente, e aconselho a todos os elementos da minha bancada para votarmos contra. Eu aconselho a votar contra. Se não tiver que ser urgente e que possa ficar, porque não, termos a humildade de deixar para depois, para a próxima Assembleia, trazer isto clarificado. Creio que a mesa fica, neste caso, prestigiada, porque fica sem esta dúvida toda, porque não precisamos ficar com dúvidas. É preferível que na próxima Assembleia digam assim: o que houve foi isto e o que é isto. E fica claro, ficamos todos a ganhar com isso. Trancoso não perde, porque daqui até novembro, admitindo que a próxima Assembleia é em novembro, ou mesmo que seja em dezembro, não é assim tanto tempo, por isso meditem sobre isso, e o apelo que eu faço é esse. Se houver a possibilidade de adiar, é melhor. Caso contrário, eu vou dar a minha opinião, quem quiser segui-la que a siga. Eu pessoalmente voto contra porque não estou interessado em votar a aquisição de um artigo que neste pressuposto não é aquele, será outro. Muito obrigado. Senhor José Nascimento, eu não tenho quaisquer dúvidas. Eu peço atenção à Assembleia. Eu peço à Assembleia, por favor, que não perturbem os trabalhos. Eu não tenho dúvidas nenhumas, nem vou deixar de pôr à votação este ponto de ordem de trabalhos. E esclareço porquê. Já disse que o ponto de ordem de trabalhos, para nós, Assembleia, nada tem a ver com o número. Nada. Já vimos que há aqui um erro. Já vimos, e provavelmente tem a ver com a renumeração a propósito da reorganização administrativa. Deve ser isso. Como sabem, neste momento, ainda a nível matricial, aparecem os dois artigos. O artigo velho e o artigo novo. O artigo da anterior freguesia e o artigo atual da União das Freguesias. Mas nós não vamos votar essa questão. A questão que está aqui para esta Assembleia votar é exclusivamente a proposta da Câmara Municipal para a aquisição do Palácio Ducal. Ninguém nesta Câmara, nesta Assembleia, tem dúvidas do que é o Palácio Ducal. Era o que me faltava se eu agora não punha a votação. Vou pôr à votação, é evidente. Agora, o que eu quero saber é se o Sr. João Batista mantém este requerimento. Mantém o requerimento. Pronto. Ele será encaminhado para a Câmara. Aliás, os serviços da Câmara poderiam já até neste espaço de tempo, se tivessem as finanças abertas, resolver esta questão de imediato. Porque cá para mim é exclusivamente um problema de renumeração. Provavelmente o 2270 é o número da anterior matriz da freguesia de Santa Maria. Mas agora não há freguesia de Santa Maria. Portanto, não pode ser... Eu sei que é. Quando agora é designado o número matricial, Sim. é posto no anterior. Claro. E já viu qual era o anterior? Já, senhor. Qual era? O anterior está dado aqui com 1600... Mas isso é o do senhor, não sei quantos lados do lado de Gaia, ou de onde é. Não é esse que estamos à procura. Oh, senhor, mas eu, mesmo em inflação, ainda fiz outra integração, foi, se relativamente a este 2270, podia eventualmente ser considerado um número potencial dos antigos. Da Junta de Freguesia de Santa Maria? E disseram que nem sequer em números matriciais globais chegam a este número. Muito bem, muito bem. Mantém o seu requerimento? Muito bem. Pronto. Este requerimento será encaminhado para a Câmara para os serviços lhe darem o seguimento que entenderem. Penso que está esgotada a discussão. Vou pôr à votação a seguinte proposta. Proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal. Meus amigos, se a informação que vem na certidão está correta ou incorreta, não me importa. Eu sei o que é o Palácio Ducal e todos os senhores aqui sabem o que é o Palácio Ducal. Já foram prestados esclarecimentos relativamente ao que é que chamamos de Palácio Ducal, que é todo o quarteirão. Se
ainda mesmo assim têm dúvidas e se quiserem votar de forma diferente, as pessoas são livres. Eu sempre votei desse lado conforme a minha consciência me ditava. Era o que faltava que agora o Presidente da Assembleia se permitisse estar a pressionar as pessoas para votar neste ou naquele sentido. Era o que me faltava. Sempre fui um cidadão livre. Nunca estive amarrado ao meu partido. Portanto, vamos pôr à votação. Quem vota contra a proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal, levante o braço. Peço aos nossos colaboradores que vejam qual o número de votos contra. Quem se abstém, 3 abstenções, 4, peço desculpa, 1, 2, só as 3. 4 abstenções. Quem vota a favor, portanto, a proposta relativa à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal foi aprovada por maioria com 21 votos a favor, 4 abstenções e 12 votos contra. Encerramos os primeiros 6 pontos de ordem de trabalhos. Quer fazer uma questão de voto? Faz favor. Peço desculpa de ter perguntado. Muito obrigado. A tarde já vai longa. Não queria monopolizar o tempo. E a declaração de voto vai ser muito simples. Não duvidamos nada, rigorosamente nada, das convicções do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, mas creio que também usou aqui de alguma prepotência para com efeito. E porquê? Porque quando eu compro uma casa, eu tenho que saber onde ela se situa. Porque não se situa no Rossio, em Lisboa, ou na rotunda da Boa Vista, no Porto. Este Palácio Ducal situa-se, de facto, em Trancoso e não temos dúvidas. Mas tem que assentar num terreno que seja legítimo. E, neste caso, eu preferia, e creio que todos aqueles que manifestaram o seu sentido de voto contra e abstenção, é porque não existe, da nossa parte, uma certeza absoluta de que o artigo esteja correto. Não quero dizer que ele não tenha lá e existe um artigo, porque o Palácio Ducal está assente num terreno. Agora, pode não ser o que está o 2270. E, portanto, teria ficado melhor que aceitassem a mudança de votação e agendar o ponto para outra altura. Não foi essa a opção, nós respeitámo-la e daí o nosso sentido de voto, porque não queremos de modo nenhum que seja entendido como uma recusa à aquisição do Palácio Ducal. É apenas por falta de clarividência quanto ao número do artigo. É apenas isso, e só. Muito obrigado. Obrigado, José Nascimento. É evidente que a sua declaração de voto não merece qualquer comentário, a não ser o facto de ter dito que eu era prepotente. Isso não gostei, obviamente. Prepotência. Então isso quer dizer o quê? Pronto. Fui prepotente só naquele momento. Certo. Passamos então para o último ponto da ordem de trabalhos, período destinado ao público. Não sei se algum elemento do público quer fazer alguma intervenção. Tem a possibilidade de fazer, mas parece que não há. Não havendo então, vamos dar por encerrada esta longa maratona de trabalhos, onde de facto cada um expôs as suas ideias, cada um que quis expôs as suas ideias, onde houve debate, onde a mesa procurou dirigir os trabalhos da forma que melhor pôde e sabe. Eu estou sempre disponível para aceitar as vossas críticas, mesmo aquelas que falam da prepotência e das minhas intervenções. O meu estilo é este. Eu não tenho que estar a obedecer a qualquer estilo do passado, tenho este estilo. Esta Assembleia, conforme me votou para Presidente da Assembleia, conforme votou esta mesa, também em qualquer altura me pode destituir se entender que eu não estou a desempenhar as minhas funções em respeito pelo regimento e em respeito pela lei. Desejo a todos uma boa tarde, os meus cumprimentos a todos.